Então vejam, esse vídeo que vocês assistiram agora a respeito da história verídica ali do naufrágio do navio Minhonete, né? A preocupação aqui da nossa discussão não é a respeito de como é que o ordenamento jurídico vai tratar da questão, né? Se eu vou aceitar ou se eu não vou aceitar, se eu vou permitir ou se eu não vou permitir, se eu vou inocentar ou se eu vou condenar. Mas como eu resolvo isso dentro da perspectiva de um dilema moral? Como eu olho para essa circunstância e percebo se isso estava correto ou estava errado? Para o utilitarista, isso não tem problema, porque eu estou trazendo o máximo de felicidade possível. A partir do momento em que eu permito que 3 pessoas com famílias sobrevivam e passem a viver, continuem vivendo, sejam salvas, em decorrência de um único sujeito que venha a falecer, que não tem contato, que não tem familiares, que não tem amigos, e que, portanto, vai gerar um mal muito menor do que se fosse qualquer outro daqueles outros indivíduos. A defesa dos réus, dentro desse processo, vai dizer, então, que essas circunstâncias, para essas circunstâncias extremas, era melhor que morresse um para salvar 3. Já o Ministério Público vai questionar se não vai ter um enfraquecimento da regra contra assassinato se matar alguém em defesa errada. Afinal de contas, nós estamos falando do direito consuetudinário. Nós estamos falando de um direito em que a jurisprudência, no caso julgado, ele tem uma base, ele é uma fonte muito mais forte e importante para os demais casos do que é para nós, por exemplo, aqui no civil law, né? Aqui no nosso direito brasileiro, por exemplo, que a gente tem jurisprudência para tudo quanto é gosto. Para os ingleses, para quem pertence ao direito consuetudinário, a jurisprudência tem um peso significativo. Tomar uma decisão como essa é bem importante. A primeira opção, salvar 3 para matar 1, tem a ver então com o princípio do utilitarismo. Pesar custos e benefícios para tomar certa atitude em determinada situação. Já a segunda tem a ver com a rejeição de simplesmente medir as consequências, custos e benefícios de um ato. Será que eu posso, pura e simplesmente, tomar decisões com base naquilo que vem a ser o resultado? Ou isso pode trazer algum outro tipo de problema? Ou eu estou perdendo algo no meio desse processo? Esses 2 entendimentos sobre o caso do bote salva-vidas ilustram 2 abordagens opostas de justiça. Em uma, a moral depende das consequências que ela acarreta, ou seja, a coisa certa a fazer é a que trará melhores resultados. A segunda nos fala que as consequências não são tudo com que devemos nos preocupar. Uma é a perspectiva do utilitarismo, de que a consequência é fundamental. A outra é a visão crítica de que não é só o resultado que importa. O caminho, as ações tomadas para alcançar esse resultado também são importantes. Porque, afinal de contas, a moral é uma questão de avaliar vidas quantitativamente e pesar custos e benefícios? Eu posso simplesmente pegar o que vem a ser esse sentimento coletivo da maior parte das pessoas, transformar isso num número, num valor e colocar isso na balança frente àquilo que vem a ser a dor, o sofrimento que eu vou gerar, também quantificado? Ou tem alguns deveres morais e direitos humanos que são tão fundamentais que estão acima do cálculo dessa natureza? Por que a gente estabelece lá as tais das cláusulas pétreas dentro do nosso direito brasileiro, lá na nossa Constituição? Por que eu tenho diversos dispositivos constitucionais que eu reconheço direitos individuais e coletivos na nossa Constituição, em que a gente dá a eles um caráter tão forte, tão importante, que o Estado tem que trabalhar no sentido de atender a esses direitos, que a gente diz essas regras, esses princípios, esses direitos, eles não podem ser alterados para prejudicar, apenas para ampliar, e eu também não posso extinguir aquilo que vem a ser esses direitos. Por que isso é tão importante? E se isso é tão importante, se esses direitos são tão importantes que a gente deu essa condição para eles dentro da nossa Constituição, como é que eu lido com eles frente àquilo que vem a ser esses dilemas morais, esses problemas? O Bentham achava que o princípio da utilidade era uma ciência de moral que poderia servir como base para a reforma política. Então ele vai propor uma série de projetos com vista a tornar a lei penal mais eficiente e humana.
Esse aqui é um projeto que vocês devem ter conhecido lá na aula de criminologia, né, o Panóptico, tem umas ilustrações, umas imagens que estão no livro O Vigiado e Punido, do Michel Foucault, e que vão falar um pouco sobre o que vem a ser essa ideia do Bentham, né, de tentar maximizar a utilização da prisão. Para ele, essa torre central é onde ficam os guardas, que por conta da localização do ponto onde se encontram, eles conseguem enxergar todas as celas, afinal de contas a prisão é redonda, e são todas as celas viradas para essa região central, e a partir daí tu tem uma menor quantidade de esforço de pessoas para poder garantir com que essa prisão funcione. Isso faz com que haja uma otimização de recursos, permitindo com que eu tenha menos guardas para atender uma quantidade maior de presos, né? Se eu puder destinar menos guardas para uma quantidade maior de presos, eu vou ter uma economia de recursos para que vão poder ser aplicados para outras situações. Ou seja, eu vou trazer mais felicidade para as pessoas do que dor, porque afinal de contas eu não vou precisar de tanto imposto gasto com relação a essa estrutura. Para o Bentham, ele já prevê a possibilidade desse sistema penal funcionar a partir de privatização, ou seja, um empresário que vai gerir aquilo que vem a ser essa atividade dessa prisão, com a participação dos presos trabalhando, então, para que essa prisão funcione, para que eles possam se manter. O Bentham propõe uma situação, tenta resolver um conflito que ele enxerga nas ruas, que é a presença dos mendigos, né? Nesse período, Estado liberal, né? O pensamento liberal, o auge do desenvolvimento econômico ali, as pessoas não gostam de ver mendigos nas ruas, porque mendigo é um sinônimo de um sujeito que não trabalha, que não produz, o sujeito que está lá tentando se beneficiar daquilo que é o trabalho dos outros. Então o Bentham olha e diz, vamos tentar dar um tratamento melhor para esse sujeito, para esse indivíduo. A gente vai pegar eles e vamos colocar num reformatório autofinanciável, ou seja, uma prisão em que ele vai trabalhar para poder pagar o sustento dele lá dentro. O Bentham diz que então que esses mendigos nas ruas reduz a felicidade dos transeuntes, né? Então as pessoas de um modo geral estão transitando na rua, estão vendo o mendigo, estão se sentindo incomodadas com aquilo, estão se sentindo mal com aquilo. Olham com certo ar de repugnância, né? Ou de dor, quando a gente vê um portador de deficiência física, né? Sentado na calçada, pedindo ajuda, pedindo esmola. O Bentham olha e diz assim, para a gente gerar uma felicidade maior das pessoas, a gente retira esses indivíduos da rua, a gente retira esses indivíduos dessa situação, o que vai tornar a população, de modo geral, mais feliz, porque não vai mais ver esse indivíduo na rua. Então eu vou conseguir maximizar a felicidade, né? Eu vou pegar esse mendigo e vou colocar então nesse reformatório autofinanciável. Mas isso não vai ser injusto para o mendigo? Não interessa, afinal de contas, a soma do sentimento de felicidade geral vai ser maior do que o da infelicidade desse pobre sujeito. Então, como eu vou gerar muito mais felicidade por parte das pessoas, de modo geral, e a dor e o sofrimento que eu vou gerar exclusivamente para esse sujeito que vai ser preso, então é uma dor que é mínima e a decisão que vai gerar mais satisfação, mais felicidade, mais prazer, é justamente retirar ele da rua. O Bentham vai propor então que qualquer cidadão que visse um mendigo pudesse apreendê-lo e levá-lo para um abrigo mais próximo. Uma vez lá, o mendigo poderia trabalhar, ou deveria trabalhar, para pagar então sua estadia. Cada cidadão vai ganhar 20 shillings por captura de mendigo. O pessoal hoje sai na rua para caçar Pokémon, né? O Bentham propõe sair na rua para caçar mendigo, para ganhar dinheiro. Essas prisões, oficinas, então, o sujeito lá está preso, vai trabalhar para se sustentar. Ele quer tentar minimizar o máximo possível o desconforto das pessoas que estão lá dentro. Ele quer fazer com que cada indivíduo desses possa ter já é doloroso estar afastado, ter uma restrição de liberdade, então ele quer tentar tornar isso mais prazeroso. Para isso, ele faz a identificação dos presos, de todos eles, identificar as características de todos eles, para a partir daí eu poder determinar qual grupo vai ficar próximo de qual grupo.
para poder permitir que haja uma relação mais harmoniosa entre os presos. O que ele propõe? Perto dos loucos delirantes ou pessoas com linguajar libertino, se colocam os surdos ou os idiotas. Afinal de contas, os surdos ou os idiotas não vão ficar ouvindo essas pessoas que estão falando um monte de bobagem. Perto das prostitutas e jovens desregradas, se coloca mulheres idosas, que não vão se incomodar com o comportamento dessas jovens. Aqueles que vão apresentar informações chocantes, colocam os cegos do lado, afinal de contas não vão se incomodar com aquilo que vem a ser a aparência desse sujeito. Se vocês estão incomodados com a proposição do Bentham, eu fico aliviado, porque aquilo que ele propõe é um negócio triste, no mínimo. Mas mesmo assim, por mais que seja cruel a proposta do Bentham, o objetivo dele não é punir os mendigos, não é punir essas pessoas. O que ele quer é tentar gerar o bem-estar geral. Ele quer tentar agradar o máximo possível de pessoas, gerando o máximo de satisfação, de prazer e o mínimo de dor possível. Temos então objeções às teorias do Bentham? Será que tem objeções às teorias do Bentham? Será que isso pode ser problemático? Primeira objeção. Primeiro problema. Os direitos individuais. A vulnerabilidade mais flagrante do utilitarismo, muitos vão argumentar, é que ele não consegue respeitar os direitos individuais. Ao tentar simplesmente tratar da soma das satisfações, pode ser muito cruel com o indivíduo isolado. Vejam, não é só uma questão de analisar o resultado. Porque o sujeito do barco, o sujeito do trem, esses exemplos que a gente trabalhou até agora, esses mesmos indivíduos da prisão, como é que ficam os direitos deles? Eles podem simplesmente ser tomada a vida deles? Pode ser tomada a liberdade deles em prol da satisfação da maior parte das pessoas? Vamos ver um exemplo do Coliseu Romano, onde se colocavam os cristãos dentro do Coliseu para gerar uma satisfação por parte dos romanos, que iam lá para assistir o show, os leões vindo devorar os cristãos, e isso gera uma felicidade geral, gera uma satisfação por parte das pessoas que vão lá assistir a esse show de entretenimento. Põe rapidinho o vídeo aí. A gente vê as pessoas festejando, as pessoas comemorando, as pessoas celebrando a morte de um grupo de pessoas, um grupo de cristãos. Isso é justificável? Para gerar a felicidade geral desse grande público, dessa população romana, essa grande quantidade de pessoas ficar feliz, para ter prazer, ter satisfação em decorrência da dor e do sofrimento de uma quantidade diminuta de pessoas, isso é justificável? Eu posso fazer o uso da ponderação, do cálculo hedonístico, do utilitarismo e justificar a morte dessas pessoas como sendo razoável, uma vez que está gerando essa satisfação maior por parte das pessoas? Outro aspecto com relação aos direitos individuais, a transgressão dos direitos individuais. Eu posso justificar a tortura em algumas circunstâncias? A gente está acostumado a ver em filmes, em séries, um policial correndo atrás do bandido, do terrorista, do sujeito que está lá cometendo atrocidades, e faz uso de métodos. A gente olha, a gente fica angustiado, olhando para aquela cena e diz assim: vai lá, dá um soco nele, quebra a cara dele, quebra o braço, quebra a perna, faz alguma coisa, mas manda ele entregar onde é que está a bomba. Porque senão a escola, o colégio, o hospital vai explodir se não fizer isso. Isso de alguma forma é justificável. Eu posso fazer o uso da tortura para alcançar determinada finalidade, ou seja, para gerar esse grau de satisfação, de prazer maior, que é salvar um grande número de pessoas. Eu posso transgredir aquilo que vem a ser
os direitos individuais de uma determinada pessoa, ainda que ela seja um criminoso, ainda que ela esteja cometendo um ato errado, isso se justifica? Vamos ver esse diálogo interessante aqui da série 24 Horas. Aqui apresenta um debate justamente sobre esse aspecto. É uma cena curta.